Fala pessoal, sou o Juan Trader, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre a nossa estratégia Botcoin. Nós iniciamos as operações no dia 17/9 e nós já estamos com esse valor aqui de capital acumulado, operando com 5 mini contratos, fazendo uma média diária desse valor. E aqui no robô nós conseguimos acompanhar todas as estatísticas desse robô. Nós conseguimos ver aqui em cima, ó, o valor que está cotado, o nosso BITX24, que é o código do ativo Bitcoin, com a validade para esse mês, né, o código do ativo que nós operamos, está com alta de 6,44% no dia de hoje. Nós temos o valor de patrimônio, né, iniciamos com um valor de 5 mil, e com esse valor de lucro, nós chegamos a esse valor de patrimônio acumulado. Aqui nós temos o drawdown máximo, né, que foi o máximo que esse robô chegou a perder em consecutivo. Então deu um drawdown máximo de 18%. O número de operações, o percentual de acerto nessas operações, é um percentual de acerto bem elevado, tendo em vista que nosso robô faz 2 operações por dia e tem o risco equilibrado dentro dessas 2 operações. Então aqui da mesma forma que busca esse valor diário, né, não tem um risco muito longe disso. Então, quando perde algum dia, não demora muitos dias para poder conseguir recuperar esse valor de perda e voltar à ascendência do capital. E aqui nós conseguimos exibir o relatório completo desse robô e nós temos bem mais especificado aqui cada coisa, né? No caso aqui, o risco, nós temos o resultado esperado, o drawdown máximo. Então, o máximo que o robô teve de perda foi aqui, né, que teve 2 dias de perdas consecutivas. E também nós temos a parte dos ganhos, né? Os trades com lucro, foram 80% dos trades foram com lucro, o lucro médio de 230, sendo o lucro máximo de 400, e o lucro total consecutivo, quase o dobro do prejuízo que teve consecutivo. E aqui no resumo das operações, nós conseguimos ter uma ideia do lucro bruto que esse robô fez e o prejuízo bruto. E no caso, o nosso lucro real, né, o nosso balanço líquido, é o resultado da subtração do nosso prejuízo do lucro e já descontando as taxas de corretagem. E aqui pelo gráfico, nós conseguimos ter uma ideia de como funciona esse robô, né, do que esse robô fez. Repare aqui embaixo que tem a nossa linha do tempo. Então, o mercado abre às 9 horas e aqui são 9h30 ainda. Perceba que às 9h30 ele já realizou as 2 entradas, sendo a primeira na compra. Logo na abertura, o mercado deu sinal de compra, ele já realizou a compra. Nessa pequena subida aqui, ele já executou seu ganho. Na volta, ele já executou uma venda aqui na correção e na pequena descida. O robô também pegou o seu ganho. Então, 2 movimentações, uma para cima e uma para baixo. O robô capturou essa movimentação, tendo um ganho na subida e um ganho na descida. Aqui nós já temos um cenário um pouquinho diferente. É um outro dia de operação. Às 9h30 o robô ainda não tinha encerrado, mas estava quase. E a mesma coisa. Na abertura o robô fez uma compra. Dessa vez pegou uma pontuação um pouco menor, porque esse robô tem trailing stop. Então, a partir de uma certa pontuação, ele não aceita mais o preço voltar. Se o preço for avançando, for subindo, ele vai buscar esse ganho mais alto possível, né, com o valor financeiro maior possível. Por outro lado, se atingir determinada pontuação e o mercado cair, ele não deixa esse trade ficar negativo mais. Então, garante um valor positivo, mesmo que esse valor seja pequeno, igual aqui deu 182 de valor positivo. Na sequência, ele realizou uma outra operação, também na compra, provavelmente não teve executada, que é essa operação da venda, mas na sequência ele entrou numa compra e teve outro ganho também de 250. Não pegou o ganho máximo, mas eu vou buscar um exemplo aqui que tenha pego o ganho máximo para vocês verem. Aqui, pessoal, achei aqui um exemplo em que ele pegou a pontuação máxima. Aqui no dia 20/9, às 9h02, ele pegou 800 pontos, que dá um valor financeiro que vocês estão vendo aqui, né, de 400. Sendo que ele faz 2 operações no dia. Então, nesse mesmo dia, além dessa operação de 400, ele fez mais uma operação de 268. E eu gosto de mostrar também, né, vocês vendo aqui o histórico das operações, vendo o resultado das operações,
ter uma visão boa de como que vai ser esse robô ali atuando por você, na sua conta. Então, da mesma forma que você pode chegar um dia, né, e pegar o resultado positivo ali de 668, você também pode pegar o resultado negativo. Eu gosto de mostrar, gosto de deixar claro para entender que o robô tem um risco. Igual eu mostrei lá no gráfico os critérios de entrada do robô, toda vez que o robô apresentar os mesmos sinais, toda vez que o mercado apresentar os mesmos sinais, o robô vai fazer a mesma operação. O que acontece é que nem sempre o mercado caminha igual. E quando ele caminhar de uma forma diferente, nós temos aqui a nossa proteção do nosso risco para não perder o capital todo e ser um valor de perda aceitável para aquele dia e um valor que, dentro das características do nosso robô, de 80% de acerto nas operações, com a média de ganho que nós temos desse robô, dá para saber que com 2, 3 dias de operações, dá para recuperar esse valor negativo. Então aqui vamos colocar como exemplo que você tenha iniciado suas operações no dia 23 e tenha já começado no pior cenário, que é perdendo esse valor que vocês estão vendo aqui, o valor de 842. Eu estava simulando como se esse robô tivesse iniciado no dia 27/9, né, num dia que teve perda. Então eu vou colocar aqui só para a gente fazer um exercício, simulando como se esse robô estivesse iniciando aqui no dia de perda, na verdade aqui no dia 30, uma segunda-feira. Então, mesmo iniciando aqui no dia de perda, um dia de 0 a 0, aí 2 dias de ganho, outro dia de perda, aí pega mais uma sequência de ganho, um dia no 0 a 0, perda, ganho. Dessa forma, o capital estaria evoluindo e mesmo você iniciando num dia de perda, estaria com saldo acumulado no valor de 3.000, simplesmente por não desligar o robô, por manter esse robô em operação e acreditar no potencial da estratégia. E o que habilita esse robô a ter esse potencial, a gente confiar que esse robô pode trazer retorno na conta real para a gente? Os testes que são feitos. Então, eu faço várias simulações, faço vários backtests aqui, e de acordo com o resultado que a gente tem nesse backtest, eu analiso o mercado, às vezes para ver se teve alguma mudança. Esse aqui, por exemplo, eu mudei o horário de entrada dele para as 9 horas. Então, a partir das 9 horas ele estava fazendo a entrada. Antigamente, né, antes de lançar esse robô, antes dele estar disponível na minha loja, eu estava acompanhando a mesma movimentação que agora ele tem feito às 9 horas, vinha fazendo às 10. Então, na época, eu usava esse robô iniciando as operações a partir das 10 horas. E essa parte de ter esse feeling, né, de saber qual o melhor horário para ligar o robô, você não precisa de ficar atento nisso. É só você fazer a aquisição aqui comigo, ficar de olho lá no suporte, né, me cobrar lá também, e eu passo todas as recomendações possíveis do que eu estou utilizando para mim, eu passo para os investidores que investem aqui comigo fazer da mesma forma, utilizar o robô da mesma forma que eu estou utilizando o meu, para conseguir pegar o máximo possível de histórico com esses robôs e ter, né, um lucro maior possível, o maior potencial de retorno dentro das nossas estratégias, beleza? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Foi um vídeo para poder exemplificar para vocês essa questão aí do robô Botcoin, passar como que está o resultado dele atualizado. Quando a gente tem uma estratégia que o ganho é muito menor do que o risco, fica mais fácil a gente ter uma curvatura muito ascendente. Quando a gente tem uma estratégia mais equilibrada, com a proporção de risco-retorno próximo, a gente tem uma curva um pouco mais irregular, mas sempre tendendo para ascendência, sempre buscando o lucro, né? Fechar positivo, tanto que a gente busca estratégias que têm um percentual de acerto interessante, com uma relação de risco-retorno também interessante, e principalmente aqui, ó, o fator de lucro, que é a relação de quantos reais eu ganho para cada real que eu perco. Dando um exemplo aqui, né? Se eu fizer uma operação que eu vou perder R$1, na operação que eu vou ganhar R$1,62. Então, isso que significa, né? Assim que funciona, a grosso modo, né? Bem simplificado, assim que funciona o fator de lucro. E sempre que o fator de lucro estiver positivo, que é acima de 1, o robô também vai estar positivo. Fator de lucro abaixo de 0, né? 0, alguma coisa, abaixo de 1, esse fator de lucro, significa que a cada real que eu perder, eu vou ganhar menos que R$1. Bom, por exemplo, se eu tiver um fator de lucro de 0,80, a cada R$1 que eu perco, eu ganho 80 centavos. Então, esse robô vai ser sempre negativo, né? Nunca vai conseguir trazer lucro para a gente.
Beleza? Então, no mais é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Muitíssimo obrigado e prosperidade a todos.